E hoje eu quero te mostrar como eu consegui triplicar a capacidade de um roteador da MikroTik adicionando uma simples regra de firewall. Essa alteração acabou evitando a troca do equipamento, logo gerou uma economia de mais de 15 mil reais. Então bora pro vídeo que isso pode ser importante para você. Antes de te mostrar o que eu fiz, deixa eu te contar o que aconteceu. Devido a essa pandemia global do Covid-19, todos os provedores, sem exceção, tiveram aumento no consumo de banda. E isso gerou de imediato vários transtornos. Vários provedores tiveram que contratar mais link, tiveram que fazer agregação de porta, tiveram que fazer rebalanceamento, tiveram que fazer uma série de alterações para poder suprir essa necessidade de banda dos usuários que agora estão mais tempo em casa utilizando a internet, tá bom? E teve um cliente específico que o roteador dele aumentou em torno de 20% de CPU. Ele estava com média de 40%, que foi para em torno de 60%, com picos que beiravam até 70% de uso. E com isso ligou uma luzinha vermelha na cabeça dele e falou, pô, tem que trocar meu roteador, porque já teve esse aumento de 20% de CPU, logo isso vai aumentar mais e meu roteador não vai aguentar, não vai suportar toda essa capacidade aí de processamento. Beleza, daí ele me ligou, me mostrou e falou, ó, Francisco, eu tô com esse problema, o roteador está chegando perto de 70% de uso de CPU e eu preciso trocar o roteador. Qual que você me recomenda? Eu falei, de acordo com o que eu estou vendo aqui, você está utilizando uma CCR 1036, 2S+, com duas portas de 10 GB. A próxima seria uma 1072, que custa hoje aproximadamente acima de 15 mil reais. Mas espera aí, deixa eu dar uma olhada no seu roteador e ver o que dá para ser feito. E daí, eu analisei o cenário dele, entendi o que esse roteador dele fazia e com a simples regrinha de Firewall a gente conseguiu abaixar a CPU de mais de 60% para algo em torno de 15%. Então, na verdade, se a gente for pensar, na verdade nem triplicou, na verdade quase quadruplicou a capacidade do roteador sem precisar fazer nenhum tipo de alteração, sem gastar nenhum centavo a mais trocando equipamentos com isso daí, beleza? Deixa eu te mostrar rapidinho aqui no gráfico de CPU como que estava antes e como que está agora. Então, olhando para esse gráfico aqui, a gente pode ter uma ideia. Olha só, aqui até mais ou menos no dia 17/3, a gente tinha um consumo de CPU que girava em torno de 40% no horário de pico, beleza? E daí em diante começou a subir devido ao consumo de banda. Subiu o consumo de banda, subiu o CPU, beleza? Isso mais ou menos até o dia 22/3. Agora vamos dar uma olhada nos últimos 30 dias aqui, ó. Olha só, assim que eu apliquei a regrinha de Firewall que eu vou mostrar para você logo na sequência, olha só como é que ficou o CPU. Aqui estava ele subindo, crescendo, e agora, se a gente observar aqui, ó, a média de CPU gira em torno de 15%, está aqui entre 10% e 20%, beleza? E final da história, eu liguei para o meu cliente, falei, dá uma olhadinha como é que ficou o CPU aí agora. Ele olhou, deu uma risadinha no telefone e falou, pô, não vou precisar gastar mais aqueles 15 mil reais. Eu falei, não vai, tá bom? E o que eu fiz para conseguir isso? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu apliquei uma regra de Fast Track Connection. Essa regra de Fast Track, ela faz basicamente o seguinte, ela vai fazer um bypass de alguns recursos que nós temos dentro do fluxo de pacotes dentro do MikroTik, dentro do RouterOS, tá bom? E esse bypass ele vai ultrapassar, né, ele vai saltar alguns recursos, como por exemplo, regras de Firewall, a própria Connection Track como um todo, porque geralmente ela está bem grande, Simple Queue Execute Tree com o parent global, IP account, todos esses recursos que estão aqui nessa lista, ele vai fazer um bypass, beleza? Aqui a gente tem um exemplo de um roteador sem Fast Track Connection, passando 360 MB e utilizando 100% de CPU, isso é uma RB 2011, né, uma RB um pouquinho mais fraca, e com a Fast Track Connection conseguiu atingir 890 MB de throughput e com CPU em torno de 86%, beleza? Lembrando então que a Fast Track Connection, como a própria Wiki fala, ela pode aumentar em até 5 vezes a performance do seu roteador, beleza? A regrinha é bem simples, agora vamos só olhar rapidinho o fluxo de pacotes sem a Fast Track e com a Fast Track implementada. Pessoal, olha só, aqui eu tenho o fluxo do pacote resumido, bem resumido mesmo, para você ver o que acontece quando o pacote chega no seu roteador e não passa por essa Fast Track. Ele vai passar primeiro pelo canal Pre-Routing da tabela RAW, tá bom? Depois ele passa pela própria Contract, depois pelo Pre-Routing da tabela Mango, Destinat na tabela NAT, decisão de roteamento, canal Forward do Filters e canal Forward da Mango, tá bom? E temos aqui o Post-Routing, que também está lá na tabela Mango. E por último, o Source NAT.
Então observe que o pacote tem que passar por uma série de detalhes até sair do seu roteador. Isso você viu aqui, isso é resumido, mas na verdade tem uma série de detalhes. Por exemplo, dentro do canal Forward, por exemplo, não é só Forward, tem uma série de coisas dentro do Forward. Por exemplo, deixa eu pegar para você aqui. Olha aqui, dentro do Forward, ele vai ter que fazer o decremento do TTL, ele vai passar pelo Mangle Forward, vai passar pelo Filter Forward, vai passar pelo Account, tá vendo? Então, quando eu falo que passou pelo Pre-Routing, não é só o Pre-Routing, ele tem tudo isso aqui para fazer dentro do Pre-Routing. Passou pelo Forward, tem tudo isso aqui dentro do Forward, beleza? Agora, o que acontece quando eu aplico uma regra de Fast Track? Os pacotes vão passar, então, por essa regrinha. Basicamente, quando o pacote passar pelo seu roteador, ele vai vir, passar pelo estágio rápido aqui na Contract, depois vai para a decisão de roteamento e depois vai embora. Então, observe que o pacote salta boa parte do percurso que ele teria que fazer dentro do Packet Flow do seu roteador. E com isso você ganha e muito em processamento. E agora, qual foi a regrinha mágica que eu fiz para isso acontecer? Não tem nada de mágica, não tem nada de segredo. Ela está aqui na própria wiki, né? Também deixei aqui nesse material. E está aqui também, ó. Basicamente, deixa eu pegar o roteador aqui. Eu tenho aqui um roteador de teste. Então, olha só. Basicamente eu disse, o que estiver passando pelo canal Forward, que tiver com a conexão estabelecida ou relacionada, Action, Accept? Não, Fast Track Connection. Feito isso, ele já vai fazer o Fast Track Connection de todas as conexões que estiverem ou estabelecidas ou relacionadas. Francisco, por que eu não coloquei a opção New aqui? Porque se eu colocar a opção New, o primeiro pacote não vai passar pela Contract. E eu preciso que o primeiro pacote passe pela Contract. Então, por isso, eu só marco as conexões que já estão estabelecidas ou estão relacionadas a outra conexão já pré-existente. Beleza? E daí vem a pergunta, meu Firewall vai continuar funcionando, Francisco? Vamos a um exemplo simples. Suponhamos que você quer fazer uma regra para proteger contra portas baixas. O acesso, você não quer que o acesso indevido, que alguém externo fora da sua rede, acesse os seus equipamentos dentro da sua rede que tem o IP público através das portas baixas, como 22, como 21 e por aí vai. Então eu vou criar uma regrinha aqui, ó, que vai passando pelo canal Forward, protocolo TCP, porta de destino de 0 a 1023, cuja interface de entrada for a Ether 3, que é a minha interface de link aqui, por exemplo. E aqui eu marco ó, Connection State tipo New, ou seja, que eu só quero que o meu firewall analise a conexão se ela for do tipo New, se ela estiver sendo originada naquele momento ali e chegando pela Ether 3. E daí Action Drop. Agora pronto. Observe que essas duas regras aqui, ó, por mais que você possa pensar, Francisco, a ordem delas vai interferir, nesse caso aqui não vai. Por quê? Essa ação de Fast Track Connection só é aplicada para o Connection State do tipo Established e Related, ou conexão estabelecida ou relacionada. Já esse drop, eu deixei a regra bem específica dizendo que se estiver chegando pela Ether 3 e que se for uma conexão do tipo New, que tenha esses campos, né, que vier com TCP, com portas entre 0 e 1023 com porta de destino, aí sim ele vai fazer o drop. Nesse caso, essas duas regras não vão atrapalhar, vai funcionar perfeitamente o seu firewall. Por mais que você não arraste a regra para cima, ela vai continuar funcionando. Agora, o que provocaria não funcionar essa regra de baixo? Se por acaso tivesse marcado New aqui também, aí sim ela não funcionaria. Ou se você tivesse feito simplesmente isso aqui, ó, Forward, Fast Track, que eu já vi algumas pessoas fazendo. Aí fala, poxa, meu firewall baixou bastante. O meu consumo de CPU abaixou muito, mas dessa forma todas as suas regras que estão abaixo seriam desprezadas. Pessoal, nesse cenário específico, o roteador do cliente ele era utilizado exclusivamente para fazer firewall e CGNAT, beleza? Então esse roteador não autenticava cliente PPPoE, ele não controlava a banda de nenhum cliente, ele não tinha MPLS com VRF, ele não tinha uma série de detalhes. Basicamente o serviço dele era fazer firewall e CGNAT, beleza? Lembrando só um detalhe rápido, pessoal, você não deve aplicar esse tipo de regra em concentradores. Por que você não pode aplicar em concentradores? Porque geralmente o concentrador PPPoE, ele autentica o cliente e faz o controle de banda. E o controle de banda, se você fizer esse tipo de regra, você perde ele por completo. Então não faça isso daí em concentradores PPPoE, beleza? Então basicamente foi essa a regrinha que eu fiz, que abaixou a quase um quarto do CPU do roteador e logicamente evitou a troca de um equipamento para um bem mais caro, beleza?
Espero que esse vídeo possa te ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixe aqui embaixo o seu comentário se você quer mais vídeos como esse, beleza? Assim a gente fica sabendo que realmente está te ajudando, que não está, e promove um conteúdo que realmente possa fazer diferença no seu dia a dia. Então espero que você realmente tenha entendido como a Fast Track Connection funciona. Se tiver dúvida, você tem o material da Wiki, você pode colocar aqui embaixo também, que assim que puder eu vou estar respondendo. Em resumo, é isso que eu queria passar nesse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.